Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um Health Talks da Sandbox. Hoje com um tema quente, que é a incorporação de novas tecnologias, o impacto de novos medicamentos, novos medical devices no setor de saúde suplementar especificamente, que é uma dor hoje de todo o setor. O setor está estrangulado. Existem novas tecnologias que estão chegando e chegando em grandes quantidades, em grandes custos também, o que é muito bem-vindo, mas também nós temos que entender enquanto sociedade como que a gente vai incorporar tudo isso. E para a gente discutir hoje, nós temos hoje a companhia do Paulo Brustolin. Obrigado, Ricardo. Eu que agradeço o convite da Sandbox, teu, e agradeço a toda a tua equipe pelo carinho com que eu fui recebido aqui hoje, tá bom? Espero que a gente possa trocar muitas ideias legais aqui hoje. Hoje é um dia bem legal. Bom, estamos aqui também com o Alexandre Vieira, nosso diretor médico-científico, Ale. Olá, pessoal, tudo bem? Satisfação. Vai ser um prazer a gente debater aqui junto com o Paulo uma série de questões aqui, vai ser bem interessante. Também aqui conosco hoje e sempre, né? O Risso, que é o head da nossa área aqui da indústria farmacêutica, né? Voltado para a indústria. Risso, bem-vindo também. Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, bom estar com vocês aqui de novo para a gente falar de um tema aí super relevante. Vai ser bom demais trocar aqui ideia com o Paulo também, trazer toda essa vivência, para a gente poder trazer o olhar também de como que está o pagador do outro lado, né? Acho que é super importante e a gente sabe o quanto que isso é importante para a indústria como um todo. Legal. Então, para dar um pouco de contexto aqui na nossa conversa, eu acho que vale a pena, o nosso público aqui é muito voltado para a indústria farmacêutica especificamente. E para dar esse contexto, Paulo, vamos falar um pouquinho sobre como que está o setor de saúde suplementar dentro de uma linha de tendência dos últimos 5, 10 anos, onde a gente está assistindo uma mudança relevante de demografia, uma mudança relevante, portanto, da tábua atuarial per si. A gente está vendo uma mudança significativa de incorporação, né, de novas tecnologias no rol obrigatório, que antes era a cada 2 anos, hoje mudando não só a questão regulatória, mas as leis de incorporação. E bem como a inflação médica como um todo, que vem sempre rodando aí 4, 5 vezes a inflação da macroeconomia. Isso é uma bomba relógio, né? Isso é uma bomba relógio que vem há um bom tempo já, como você falou, né? Não é do último ano. Inclusive hoje pela manhã, Ricardo, eu tive a curiosidade, fui lá no mapa de situação da agência, fui dar uma olhadinha nos números de 2024, né? E aí eu estava dando uma olhada na sinistralidade acumulada do setor, né? Então o setor girou aí com uma sinistralidade média na casa de 83,5, né? Mas eu, antes de falar sobre a pressão dos custos, sobre a questão da longevidade, né, do aumento da longevidade, eu queria dar um passinho atrás, né, que eu acho muito relevante. A gente está falando aqui também para a indústria farmacêutica, que é um dos focos nossos, e importante a gente entender o que vem acontecendo nesses últimos 10, 20 anos no mercado de saúde suplementar brasileiro, né? O mercado, nos últimos 20 anos, ele vem concentrando de maneira muito veloz o mercado brasileiro. Hoje você tem aí 4 grandes operações no Brasil que dominam mais de 50% do mercado de saúde suplementar. Aí eu faço uma pergunta para a indústria, né? Eu, olhando de dentro da saúde suplementar, isso é bom ou ruim, né? Porque se você parar para analisar, grande parte das operadoras no Brasil, que estão hoje em funcionamento, em torno de umas 680, são pequenas operadoras, né? E aí? Até onde vai essa concentração de mercado no Brasil, né? E, por outro lado, por mais que o mercado tenha crescido agora nos últimos anos, a gente passou dos 52 milhões de usuários incorporados na saúde suplementar, você tem uma grande massa da população que deseja ter um plano de saúde e não consegue entrar nesse mercado. Exato. Né? Então, eu tenho feito várias reflexões sobre esse tema e um ponto que eu vejo muito importante a gente explorar é a capacidade da gente inovar em produtos, né? O órgão regulador, ele precisa abrir a visão para que a gente tenha novos produtos, né? Para que a gente consiga, você como um conhecedor da parte atuarial, né? A gente ter uma massa maior dentro do sistema de saúde suplementar, mesmo que a gente tenha uma segmentação, inclusive de rol. Perfeito. Eu acho que essa discussão, ela também precisa ser feita no Brasil. Perfeito. Né? Precisa ser feita no Brasil. Mas voltando... Eu posso só fazer uma interrupção? Por favor. Só para explicar para quem está assistindo a gente o que você quis dizer com produto. Né? Produto, na realidade, de quem está no operadora, que é muito o mainframe ali do Paulo,
é como que nós desenhamos um produto em relação à sua geografia, coparticipação, eventualmente franquia, que tipo de hospital, se vai ter uma entrada por um médico de atenção primária ou não. São desenhos de planos de saúde que você, enquanto usuário, sequer sabe que existem esses desenhos, mas esses desenhos são fundamentais para você entender, projetar quanto vai ser a despesa e, portanto, quanto vai ser o preço. Exatamente. Então, quando a gente fala de produto, especificamente dentro desse ambiente que a gente está conversando, a gente está falando sobre esse desenho do plano de saúde a que ele se refere. E uma coisa importante, já que a gente está indo bem para a granularidade, esse desenho, ele é embarcado nele um rol. Né? Perfeito. Essa discussão, ela precisa ser feita com mais propriedade, na minha opinião. Né? Eu sei que tem gente que acha assim, pô, essa discussão não é para agora, mas ela precisa ser feita. Veja, na parte de diagnósticos, consultas e exames, a gente poderia incorporar milhares de brasileiros a uma saúde suplementar, onde você teria agilidade, rapidez na identificação, no diagnóstico e, portanto, uma solução mais rápida. Sim. Né? Eu costumo usar muito a questão do câncer de mama. Né? Muitas vezes a mulher ela procura um órgão da saúde pública, ela faz a sua consulta, mas tem dificuldade de realizar o procedimento lá de diagnóstico. Quando Sim. esse procedimento, às vezes, leva um ano, leva meio ano, leva um ano e meio, aí você já tem um problema ampliado, uma coisa que não deveria acontecer. Sim. Então, é uma discussão a ser feita. Eu derivei um pouco, mas eu quero voltar agora para a parte do envelhecimento. Essa questão é um desafio não só para o Brasil, né? Essa mudança da tábua etarial que você coloca, né? Ou a composição etária da população, ela é um desafio mundial. Nós temos vários países aí que o envelhecimento, a população vem envelhecendo com maior longevidade. Um exemplo clássico disso é o Japão hoje, o Japão está vivendo isso, né? E como fazer esse atendimento, como fazer essa cobertura? E aí eu faço a segunda provocação para a indústria farmacêutica, que é o modelo como o Brasil precifica os planos de saúde. Nós trabalhamos num modelo exclusivamente mutualista. Perfeito. E eu tenho sido um crítico disso, inclusive na academia. Qual que é a sua proposta? A minha proposta é que a gente faça um modelo misto, que englobe capitalização com mutualismo. E olha, eu já fui muito criticado por falar isso, mas eu não canso de dizer. Por que eu acredito nisso? Eu acredito que, ao longo do tempo da sua vida, que você é um cliente das seguradoras, das operadoras de saúde, você poderia fazer uma poupança. Né? Um pequeno delta fazendo uma poupança. Então, vamos pensar aquela criança que está lá, nasceu agora, contratou um plano de saúde. Por que não fazendo uma capitalização? Para quando ela chegar lá com seus 60, 65 anos, ou com seus 59 anos, não mudar de faixa etária e dobrar o preço do plano. Bomba, né? Virou uma bomba, né? Exato. Então, assim, como não... E isso poderia, inclusive, ajudar a poupança interna do Brasil. Perfeito. E isso poderia, um país com uma capitalização, com recursos, né? Operadoras com recursos capitalizados, teriam condições de absorver melhor as crises, porque você tem toda uma remuneração financeira disso. Você teria como incorporar tecnologias e medicamentos mais caros, né? Aí... Ultimamente vem se discutindo muito aí, tem alguns nomes na moda, o Zolgensma, entre outros, né? 7 milhões, né? Tem um agora que começa com E, que eu não me recordo, mas é 20 agora milhões. De 20 milhões da 20 Roche, milhões. né? Então, veja, isso sem uma saúde com operadoras pequenas, sem um modelo capitalizado, baseado exclusivamente no mutualismo, é decretar a morte das pequenas operadoras e das médias operadoras no Brasil. Perfeito. Porque, Ricardo, um sinistro desses, muitas vezes quebra aquela operação. Nós fizemos né? um estudo, né? Conta aí. Aquela operação. É o caso... Eu fui diretor da parte atuarial da Sul América, né? Minha diretoria tinha produtos, e tinha a parte atuarial toda, a parte regulatória. Às vezes, um evento extremo desses quebra uma operação de 10 mil vidas, de 6 mil vidas. E aí? Sim. Ninguém está pensando nisso, né? Então, eu acho que a indústria deveria ser provocada a dar uma olhadinha para o que está acontecendo nessa regulação e, de repente, dizer, pô, mas vem cá, será que essa ideia aí que o Paulo está colocando aí do modelo mutualista com capitalização não é uma coisa interessante para o sistema? Eu acho que isso é interessante para o país, inclusive, viu, cara? Perfeito. Né? Agora, é um desafio das populações. Os Estados Unidos, por exemplo, agora dados
já te passo a palavra, mas os Estados Unidos, por exemplo, está consumindo mais de 16% do PIB. 18, bateu 18. Então, eu tenho os dados de 24, de abril de 24, esses 16 ponto alguma coisa. E onde vai parar isso? É muito dinheiro. É muito dinheiro. São 5 trilhões. E depois eu volto na discussão, eu queria falar de tecnologia, como é que a tecnologia pode ajudar isso. Eu sei que é o nosso tema aqui. É o tema também, sem dúvida. Mas veja, saúde é uma questão complicada, mas só para finalizar o meu raciocínio. Então, o envelhecimento, a mudança da tábua é uma realidade nos países que têm aí uma melhor qualidade de vida, né? E aqui não vai ser diferente, mudou completamente, né? Está mudando completamente. O Brasil, daqui a 2030, ele terá mais de 20% da população, se eu não me engano, acima de 60 anos. 60 né? anos. Então, é uma realidade nova, né? Era um país jovem, já não é mais tanto. Então, é um desafio. Agora, aqui nós precisamos rediscutir a forma como a gente sustenta o modelo. O modelo hoje é simplesmente mutualista, né? Eu acredito que a gente precisa pensar um pouco fora da caixa, tá? E o modelo misto talvez fosse o melhor modelo. Eu gosto muito, Paulo, dessa tua ótica, dessa tua visão, porque os problemas que a gente tem dentro do sistema de saúde privado brasileiro, especificamente, a gente já sabe que eles estão aí, a gente já vê eles acontecendo, a gente já discute sobre eles há 10, 15, 20 anos, mas acho que essas proposições diferentes, né, que elas são muito interessantes. E eu queria só chamar a atenção em alguns pontos, aproveitar a sua fala, claro. né, aproveitar que você levantou a bola. Sem dúvida. E quando a gente fala do envelhecimento populacional, o envelhecimento populacional no Brasil, ele tem uma característica diferente do que, por exemplo, aconteceu no Velho Mundo, na Europa, né? Lá, essa transição demográfica, ou seja, a inversão da pirâmide etária, o país, né, ou o continente ter mais pessoas idosas do que jovens, aconteceu num período de tempo muito maior do que mais longo está acontecendo aqui. Exatamente. Exatamente. Lá, essa transição demorou cerca de 80, 100 anos. E aqui a gente está vivendo em 30, 15 anos essa inversão da pirâmide. É muito rápido. Então, a gente não conseguiu se preparar adequadamente. E, junto com isso, esse aumento da expectativa de vida, essa dependência que a gente tem do mutualismo, ela coloca essa situação em xeque. E o mais interessante da sua fala é a gente propor ou ter novas alternativas para tentar resolver esse problema, ou discutir esse problema de uma forma mais aberta. Você estava falando das operadoras, a gente fez esse cálculo, né, dentro da empresa, esse cálculo atuarial, e a gente viu que praticamente mais de metade das operadoras de pequeno porte, elas iriam quebrar. Só com um medicamento. Só com era um medicamento, era mais de uma dezena de milhões cada tratamento, doença super rara, projetamos com dados públicos, e 80% das operadoras, elas iam ficar com déficit operacional, só com esse medicamento. Assustador. É assustador. Então, aí é que tá o seguinte... Um paciente, né, Ricardo? Você trata um paciente... E olha, eu posso só botar um delta aqui para ampliar a discussão. E uma coisa importante, essas pequenas operadoras, Ricardo, elas são, às vezes, a única operadora numa determinada região do Brasil. Da cidade, exato. Inclusive, a medicina no Brasil, ela interiorizou com essas pequenas operadoras. Exatamente. Né? E aí eu pergunto, uma operadora dessas quebrando, a conta fica para quem? Como é que o modelo se reorganiza? Né? Então, é uma política... Fazer essa discussão que a gente está fazendo na mesa aqui é uma política de Estado também. Sem dúvida. É uma política, é pensar nas pessoas, né? É usar a legislação para ter uma política de Estado. Então, né? Mas você está trazendo um ponto que eu quero botar o risco aqui na nossa conversa pelo seguinte: a tua provocação é que todos os players de fato sentem à mesa, né? Hoje, quando a gente está falando aqui de quebra operadora e tal, é porque, na verdade, tem uma forma de fazer isso. Você não pode simplesmente ir para cima e achar que todo mundo também vai usar aquele medicamento naquele ano. Não é isso que vai acontecer também. Mas eu acho que a indústria, ela está com dificuldade, eu acho que a gente está tentando ajudar de alguma maneira nessa interlocução, em como é que eu empacoto esse assunto, essa nova tecnologia, qualquer que seja ela, isso vai desde uma cirurgia robótica até um medicamento que a gente está conversando aqui.
e entre no mercado, porque tem que ter retorno sobre investimento, tem que ser medido, tem que ter eventualmente um contrato de risco, porque ninguém está querendo pagar isso no escuro, tem um monte de coisa acontecendo, né? Claro. E aí, trazendo aqui o risco para a nossa conversa, o risco tem, sei lá, 15 anos de mercado aí dentro da indústria. Isso, você vê a indústria hoje pronta para sentar à mesa numa conversa desse nível para poder conversar sobre uma política de Estado. Hoje eu vejo uma comemoração, entre aspas, num projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso, onde passou na Conitec, entrou no SUS, depois de 60 dias tem que ser incorporado pelo rol obrigatório, que impacta no produto, tem tudo, de novo, aquele ciclo que a gente conversou. Então, há uma comemoração da indústria quando isso acontece. Legal, vírgula. Estamos chegando nesse ponto que o Paulo está colocando. Como é que a indústria está ou não preparada para essa conversa um pouco mais técnica, vamos chamar assim? Eu acho que tem alguns olhares aqui que a indústria ainda está muito imatura no geral, né? Acho que tem uma comemoração quando a gente vê pela sociedade, né, no posto de vou incorporar tecnologias que talvez são melhor para algumas doenças raras, etc. E aí isso tem uma visão da sociedade, acho que é importante. Agora, do ponto de vista da indústria, eu acho que tem muita conversa de para quem empurrar a conta, né? Então, isso vai para o próximo, né? Mas eu acho que não tem uma visão sustentável do sistema. Tanto que eu acho que é interessante essa análise que a gente fez, ela provocativa, de um único produto de doença super rara, atendendo, sei lá, 300 pacientes no ano, e a gente viu que ia ter uma série de operadoras quebrando. Eu acho que esse é um cenário que vai se desenrolar muito em breve. Então, se a indústria não tiver lá um caminho para discutir um modelo de acesso, né? Então, tem sempre a conversa de como que eu trago mais pacientes para poder utilizar, porque eu entendo que são a melhor opção de terapia, a melhor solução para aquele paciente. Mas, do outro lado também, acho que tem que ter uma conversa de como que isso vai além de um desconto maior, né? Então, como que essa análise de desfecho também ela é costurada junto com a operadora, porque senão vai ficar uma conversa de a operadora todo o tempo tentando colocar aquele tratamento para quarta, quinta, sexta, sétima linha e não beneficiando o paciente, mas por uma conta de sustentabilidade, e do outro lado a indústria tentando empurrar, né, de outras maneiras. Então, eu acho que essa conversa ainda ela é pouco colaborativa. Eu acho que ela é muito cada um com o seu lado e pouca interlocução. É o que eu vejo. Entendi. Algumas estão avançando um pouco mais, então a gente vê algumas grandes empresas já fazendo alguns acordos dessa maneira, mas acho que em geral ainda está no modelo muito antigo de eu te dou mais desconto se você trouxer mais volume. E não é assim que funciona. E Paulo, você acha que sem desviar do foco, mas tentando juntar um pouco mais de informação, eu vejo o mercado brasileiro tentando, às vezes, imitar o mercado americano, principalmente, né? Na parte privada, especificamente. E lá, o value-based healthcare, né? A forma de pagamento por valor, é uma realidade porque foi, assim, imposta, entre aspas, pelo próprio governo, né? Ele começou a remunerar diferente, uma boa parte dos prestadores são remunerados em uma boa parte do seu faturamento pelo governo. E isso, às vezes, chega para a gente aqui de uma maneira, ou não chega, ou chega de uma maneira meio torta, né? Acho que as traduções chegam meio difíceis de serem colocadas em prática. E, especificamente falando da indústria farmacêutica, você acha que tem espaço para a gente colocar esse item à mesa? Você já passou pela Sul América, pela Seguros Unimed, pela Unimed do Brasil, Central Nacional, várias Unimeds. Como é que é esse horário lá de dentro? Porque quando o cara está no hospital, ele tem medo de entrar num contrato como esse. Ele não sabe de fato o que vai acontecer. Como é que está esse olhar de dentro da operadora? Eu acho que esse olhar ele é um olhar muito amplo. Está acontecendo hoje dentro do sistema Unimed, né? Você tem cases aí, a própria gestão da Seguros Unimed é um exemplo clássico disso, né? E eu acho que cada vez mais temos espaço para isso, né? Agora, precisamos até, se a gente olhar como é que o modelo está organizando ainda no Brasil, né, principalmente nas pequenas operadoras, está funcionando em cima do fee-for-service ainda. O que eu acho, sinceramente falando, eu acho isso um atraso, né? Porque você precisa combinar o jogo. Você precisa vir para a mesa fazer a discussão. Até porque, mesmo nos Estados Unidos, os recursos são finitos.
Sim. Então, essa discussão, ela precisa ser uma discussão coerente, pautada na ética, visando o quê? Visando preservar o bem maior do negócio, que é atender bem o cliente. Sustentabilidade também, né? Atender bem o cliente na ponta, né? Porque é o que o Riso falou, se ficar um jogo de empurra, quem vai pagar essa conta é o cliente, ele não vai ser bem atendido, né? Então, eu vejo hoje muita maturidade para isso acontecer e para essa discussão ser ampliada. Eu não vejo outro caminho hoje, né? Os players precisam vir para a mesa. Mas eu também sei que o mercado brasileiro é um mercado, nós fazemos parte dos BRICS, né? Então, se você olhar lá, Brasil, Índia e China, que são uma das 10 maiores economias do mundo, você tem um sistema misto, né? Sim. Então, você tem uma parte, é o SUS, que pretende ser universal, mas que não consegue dar atração e atender com qualidade, com agilidade todo mundo, e tem uma parte da população que vai e compra o serviço, né? 52 milhões hoje, né? Então, esses países em desenvolvimento, né, que casualmente os Estados Unidos não é em desenvolvimento, mas é um outlier, porque ele também tem um sistema misto, né? Sim. Uma parte da população é pública e outra parte, grande parte, é privada. Mas no caso dos países como China, Índia e Brasil, eles precisam evoluir muito nessa questão da discussão. E a sociedade civil, Ricardo, ela tem um papel fundamental nisso. A organização da sociedade civil tem um papel fundamental. Porque se a legislação ela correr solta do jeito que vem acontecendo aí nas últimas décadas, vira um comportamento individualista. Aí eu vou entrar no ponto da judicialização, queria que você entrasse nisso, porque é a consequência natural disso que você está falando. Consequência natural, né? E o que acontece? Por mais que você tenha um ganho pontual hoje, mas você vai pagar essa conta junto lá na frente. Porque o sistema, você muito bem falou, o sistema é todo interligado, né? Então, vamos construir algo que o país possa crescer, vamos construir juntos, né? Vamos construir algo que o sistema possa ser sustentável, eu parto do princípio que a gente tem que construir juntos. Agora, eu também entendo, até pelos cabelos brancos que eu já tenho, né, que isso dá muito mais trabalho para quem está na liderança. O país precisa, na parte de saúde, de líderes de qualidade, de executivos de qualidade, que estejam dispostos a fazer essas discussões. Porque eu também vejo no mercado muita gente buscando só o seu resultado, e acabou. Sim. Mas vem cá, e o que você contribuiu como propósito para a sociedade? Você, enquanto executivo, que tipo de discussão você fez que agregou? De uma operação, né, de porte, e é relevante socialmente. Exatamente. Né? Nós falamos aqui 4 operações no Brasil hoje, coordenando mais de 50% do mercado de saúde suplementar. E eu não estou nem falando do sistema Unimed também, que é um gigante. Né? Nós estamos falando aí numa parcela significativa, quase 20 milhões de clientes. Né? É uma parcela significativa do mercado também. Então, esses líderes precisam ter uma postura mais proativa, na minha opinião, em busca de um sistema melhor. Porque senão cada setor vai ficar defendendo o seu queijo. E isso não é bom. Isso não é bom. Isso não constrói um modelo sustentável no longo prazo. Né? Ah, Paulo, mas isso é tudo muito teórico, é muito... Né? Não é teórico. Não é teórico. É a gente realmente querer uma sociedade fazer algo melhor. Eu parto desse princípio. A gente precisa trabalhar com bastante responsabilidade, com bastante ética, por maior que sejam os enfrentamentos, viu, Ricardo? Que muitas vezes se depara com enfrentamentos gigantes. Né? São muitos. Eu já convivi com Brasília, andei pelas comissões de Brasília, enfim. Eu sei que muitas vezes os enfrentamentos são grandes, né? Mas se a sociedade civil não se posiciona, a gente não tem um país melhor. É isso que eu penso. E mesmo no SUS, né, tamanho, né, do investimento em algumas doenças que têm que ser tratadas, né? A gente não tem dinheiro para pagar tudo o que a gente gostaria. Segurança, a saúde nesse nível, educação, etc. Então, enquanto sociedade civil, a gente também vai ter que começar a fazer escolhas, né, do que a gente incorpora ou não para a nossa sociedade de uma forma ou de outra. Então, esse para mim é um ponto muito crítico e eu confesso que eu não sei como vai ser endereçado, porque isso depende muito das lideranças políticas, inclusive, né? Exato. Claro que tem as representações de classe, né? Inclusive das operadoras e tal, que são relevantes para pautar isso. Claro. Mas eu ainda não estou conseguindo ver o quanto a indústria farmacêutica em especial está sentando à mesa. Ale, para trazer aí um pouquinho de contexto, eu, quando converso com essas 4 que você falou, né? Uhum. Já sentei com 2 delas e perguntei, pô,
qual é a tua visão, né, da cadeia, né, do dinheiro na saúde percorrendo? Ah, não, a minha visão é que quem está ganhando dinheiro é só a indústria. Então, existe uma visão da operadora, não estou falando de todas, mas especificamente dessas que eu conversei, de que no final, quando você vê quem está ganhando margem só é a indústria. E a gente sabe que a indústria também tem lá suas dificuldades de colocar tudo que está no mercado. Aí, a indústria corre riscos também, né? Sim, corre riscos, põe um né? caminhão de dinheiro lá atrás. Pesquisa e desenvolvimento, você pode fazer uma aposta e não dá certo, né? Várias não dão. Foi dinheiro, né? E foi dinheiro ali. E aí como é que faz, né? A maior parte delas não dá certo, né? E quando uma dá certo, tem que pagar aquelas que deram errado, né? Exato. Acho que tem muito disso. E o ponto que eu queria trazer aqui, eu sei que o Paulo comentou quando a gente está fazendo doutorado exatamente nesse tema, a questão de que a incorporação de novas tecnologias, ela nem sempre ela leva a uma redução de custo obrigatoriamente. E isso pode ser um deal breaker em relação a, de fato, a gente olhar para esse mercado, olhar sustentabilidade. Por isso que a forma de fazer esse tipo de cálculo, ela tem que ser muito, muito, muito bem feita. E essa é uma outra preocupação, né? Porque faz de qualquer maneira e também sai um resultado qualquer. Então, Ale, eu sei que você já fez esses cálculos em algumas situações e só dividir um pouquinho aí. Você sabe que tem esse aspecto interessante da gente saber o que só está acrescentando custos e o que realmente está mudando a qualidade de vida, tempo de vida, expectativas de vida dos pacientes, né? E quando a gente fala muito desse olhar da indústria, a gente teve... Isso, eu vou voltar um pouquinho no tempo aqui, porque tem um tema que é interessante, a gente vê de onde isso começou, né? Então, isso começou muito nos Estados Unidos, que a gente já mencionou aqui, que tem um caminhão de dinheiro dedicado à saúde, mas isso começou lá na década de 80, quando teve a epidemia, né? Quando começou o surto de HIV. Então, tinha alguns medicamentos que eles precisavam, de fato, eles não tinham tempo para ter esse desfecho, para a gente saber esse desfecho clínico deles, né? Olha, eles realmente ajudam ou não ajudam? E aí, o risco que o paciente estava vivendo naquele momento, ele era tão grande que acabou se aceitando, a sociedade aceitou, os pacientes aceitaram a receber os medicamentos sem ter os estudos completados, né? Os estudos até o seu final para saber se eles melhoravam qualidade de vida ou não. E esse modelo, ele foi persistindo, especialmente nos Estados Unidos, ele tem chegado um pouco aqui no Brasil. Então, quando você fala de doenças raras, quando você fala de doenças que não têm um tratamento bem definido, muitas das vezes o paciente, e está completamente no seu direito, ele aceita fazer aquele tratamento sem ter certeza clara, ou sem ter completamente conhecimento do desfecho que aquilo vai trazer para ele. Mas eu acho que quando você traz essa proposta de discutir na sociedade, quando o Ricardo fala que isso é uma coisa de política de saúde, é muito maior do que um indivíduo, né? Então, quando a gente faz esses estudos de custo-efetividade e de eficiência de tratamentos, a gente ainda tem muitas perguntas em aberto. Especialmente quando a gente vai para doenças como doenças raras ou alguns cânceres, a gente tem muito mais dúvidas se de fato aqueles medicamentos estão melhorando a qualidade de vida do paciente, estão estendendo a expectativa de vida dele, ou se eles estão agregando custos. E esses cálculos, eu acho que eles precisam estar na mesa, tanto do lado da indústria, quanto do lado da operadora de saúde, para que a sociedade possa fazer essa escolha, né? Falar, olha, até aqui eu topo ir. Daqui para frente eu vou, mas eu vou com 50%. Então, esses modelos de cofinanciamento e de aceitação de risco, né? Olha, eu faço o financiamento maior se você mostrar resultados melhores, eu acho que eles também têm um espaço muito grande dentro dessa discussão de como é que a gente melhora o mutualismo, porque ele não se segura mais, né, Sim, Paulo? é uma opção, né? Eu concordo com você, é uma opção. O modelo mutualista, da forma como ele está posto, inevitavelmente nós teremos dificuldade, né? À medida que... Ou a gente vai excluir a população, porque a população que envelhece hoje, o que a gente diz para ela, né? Você envelhece, você perde o emprego, aí você sai do mercado
de saúde suplementar. É uma parcela grande. É isso que nós estamos falando para a nossa população hoje. É claro que eu não quero radicalizar aqui, mas a pessoa envelhece. Quando eu saio de 54, quando eu passo 59 para frente, o meu plano ele tem um impacto. Porque a gente construiu um modelo desses. Esse modelo foi construído, não caiu do céu, foi construído por técnicos, foi construído por nós, foi construído pela sociedade, né? Então, vai ter um momento que a gente vai precisar revisitar isso. E talvez começar a discutir um modelo misto com uma capitalização não vai resolver o problema hoje, mas ele vai construir uma sociedade melhor daqui a 20, 30, 40 anos. Mas tem que começar e a gente tem que querer. E aí precisa de liderança. E eu acho que a indústria farmacêutica, a título de sugestão, ela deveria colocar esse delta lá no seu mapa estratégico, né? Isso é importante para a longevidade dela, num país gigante como o Brasil, né? E outra coisa importante nesse modelo todo, e eu acho que você citou bem, talvez esses comportamentos, essas tecnologias outliers, que a gente falou que podem quebrar determinadas operadoras, por que não ter uma solução diferente? Daqui a pouco um fundo público-privado para isso também, entende? Aonde as discussões fossem feitas com os principais cientistas, né, do país. Então, eu acho que... Patrocinado por uma fundação, eventualmente? Patrocinado por uma fundação. Então, eu vejo que o que precisa mesmo é revisitar o modelo, que o modelo que está aí, ele está com vários problemas, tá? E eu corro o risco de falar isso tão aberto, porque amanhã vão me pelotear aí fora. Mas ele está com problemas. Né? Senão a gente não estaria debatendo questões tão importantes para a sociedade como essa. Só que a gente precisa pensar diferente. Em algum momento, e aí, Ricardo, eu quero te parabenizar aqui por fazer essa discussão, né? Esse pequeno bate-papo aqui, trazendo vários setores diferentes para a mesa, mas isso é importante. Sim. Parece uma coisa simples, uma coisa trivial, mas é esse tipo de discussão que tem que permear a sociedade brasileira, né? Porque senão é muito fácil. O executivo vai para a mesa, senta lá na mesa dele e a vida está tudo bem. E a mesma coisa vale para o político, e a mesma coisa vale para os órgãos reguladores, que não é só a ANS, né? Nós temos aí uma Anvisa também, nós temos outros órgãos reguladores no Brasil. E, enfim, eu acredito muito no Brasil, acredito que a gente tem um potencial gigantesco, esse país é maravilhoso. Sem dúvida. Mas nós precisamos de proatividade, nós precisamos de pessoas dispostas a pensar um pouco melhor. Em várias áreas, né? Eu acho que é um bom ponto. Não, acho que é um bom ponto que o Paulo trouxe, essa questão né, de ter uma combinação de discussão e tudo mais vir à mesa. A gente já falou isso algumas vezes, mas é engraçado. Às vezes a parte do envelhecimento da população vem só ou da parte do risco, né? Então você olha aquilo e fala, putz, é um risco porque essas pessoas talvez não vão ter como pagar pelo tratamento, né? Então a indústria olha para essa ótica, ou olha só do lado da oportunidade, fala, bom, vai ter muita gente envelhecendo, logo essas pessoas provavelmente vão ter mais doenças em geral, então logo isso é uma oportunidade. Mas ninguém discute, né? Mas de onde vai vir o recurso para isso, né? Quem são os financiadores do sistema? E aí acho que tem uma ótica às vezes de supersimplificação, né? De falar, bom, então eu tenho um medicamento bom, comprovado, com estudo fase 3, que entregou resultado. Bom, então tem que ser incorporado. Vai ser incorporado no SUS e depois vai ser incorporado na ANS. Pô, mas quem vai pagar essa conta, né? Como que a gente vai dividir essas despesas entre um sistema e outro? Né? Então, talvez, será que um sistema, o governo pode arcar com parte da medicação e aí a ANS, né, a saúde suplementar, vai ter o outro apoio da parte de diagnóstico, e isso vai, inclusive, criar uma linha mais precoce de tratamento, e com isso a gente pode gerar um fundo que pode tratar das pessoas que têm uma outra doença mais severa. Então, eu acho que essas discussões não estão acontecendo de fato. Acho que essa vai ser a grande mudança. E acho que aqui é um chamado, né, para quem está ouvindo a gente aqui da indústria, que vamos botar esses players na mesa, né? Então não tem uma conversa rasa de desconto volume, que isso não vai resolver. Acho que a gente tem que pensar em modelos diferentes mesmo, do que a gente está falando de criar órgãos que podem ser a indústria fazendo parte, uma seguradora fazendo parte, o hospital fazendo parte. Se isso não acontecer, acho que é isso que a gente está discutindo, né? O sistema tende a piorar sensivelmente, né?
Você sabe que tem um ponto, Risso, que o Paulo trouxe, dessa coisa de fazer o exame, né? E a gente vê dentro das nossas bases de dados, quando a gente estuda, que quando você faz um tratamento mais precoce, isso é conhecido de literatura, não é novidade, mas quando a gente fala de real world data, né, de dado de vida real ali, de verdade que a gente vê, quando a gente pega um câncer de mama num momento mais precoce, vamos dizer assim, e compara com um momento mais tardio, a diferença dá de 3 a 4 vezes o tratamento. Exato. Né? Então, de todo o ciclo. E essa diferença pode ser cada vez maior. E se for metastático ainda... Fica mais sério ainda. E essa proposta que você trouxe, por exemplo, de ajudar no acesso ao diagnóstico, isso é muito importante, porque a gente sabe que o SUS tem uma barreira muito grande, que é exatamente o acesso ao diagnóstico. O SUS tem ilhas de excelência, que tem as coisas mais modernas. A gente tem CAR T-Cell Therapy lá em Ribeirão Preto. Tem uma série de coisas super interessantes. Tem ilhas de prosperidade mundiais que SUS, se comparam ao primeiro mundo. Exatamente. Mas, por exemplo, essa parte diagnóstica, acelerando num rol específico, né, a gente conseguiria pegar muito mais dessa visão de longo prazo. Olha, eu vou tratar os pacientes. E tratar o paciente no início é melhor para todo mundo. Melhor para o paciente, especialmente. Né? Então, eu acho que esse caminho de ter mais opções da saúde privada, apoiar ou acelerar toda a parte de prevenção, aqui eu estou citando câncer, mas isso funciona para uma série de outras doenças, acho que faz muito sentido, né? A gente ir por esse caminho, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu, assim, lembrando aqui você falando... Há vários anos atrás já provoquei muito o órgão regulador, inclusive em reuniões, um bate-papo como esse, né, o presidente da agência sentado ali conosco. Minha pergunta, por que a gente não consegue ter uma segmentação onde eu posso dar acesso a um preço mais barato para a parte de diagnóstico? Por quê? Né? E aí, claro, tem toda uma discussão, eu entendo que tem discussões políticas atrás disso, tem discussões ideológicas atrás disso também, né? Não vamos aqui politizar nem polemizar, mas que a gente precisa superar como sociedade. Eu gostaria de ver um brasileiro, uma mulher, no caso do câncer de mama, que se ela sentir qualquer coisa, ela poder fazer o diagnóstico o mais rápido possível, independente se é SUS ou se é privado. Sim. Né? Então, isso é gerar valor para a sociedade, isso é fazer uma entrega ética, fazer uma entrega adequada, né? Então, de novo, a sociedade civil precisa se juntar a essa discussão e eu acredito muito que quem tem força, a indústria tem muita força, né? Se ela tiver um bom planejamento, um bom projeto, uma boa discussão, ela pode fazer a diferença. Assim como as próprias grandes estruturas hospitalares, né, Ricardo? Que a gente não abordou aqui, mas a gente vem numa concentração gigante da parte hospitalar no Brasil também. Total. Né? Então, a gente tem aí 3, 4 players hoje com mais de 10 mil leitos no Brasil. A gente volta para a discussão regulatória e legislativa, porque isso aconteceu há uns 8 anos, quando o investimento hospitalar era proibido por fundo externo, abriu, exato. E aí virou isso que a gente está vendo hoje, né? Quer dizer, uma consolidação crescente tende a continuar, né? Exato, tende a continuar, porque compra melhor. E são players importantes para vir para a mesa também. Total, né? total. Você estava falando, eu estava lembrando aqui do RH, porque o RH financia 75%, os coletivos, 70%, 80% dos contratos, são os que financiam. Exato. E eles não estão na mesa. Né? O Adriano Londres, aí, um grande amigo meu, tem um livro lá, A Culpa é do Dono, né? O dono é quem paga a conta. E esse cara, né? Ele não está participando da discussão. Exatamente. Ele está olhando o empresariado, a indústria, o comércio, os serviços, exatamente. É uma coisa impressionante. Então, o RH, a operadora, que a gente sabe que está estrangulada com tudo que a gente está conversando. Você tem os prestadores, também estão estrangulados, né? Hoje em dia, quase que financiando as operadoras, porque a operadora está tendo que aumentar o prazo de pagamento, o hospital tendo que segurar a onda para receber depois. Tá uma confusão. Então, quando você fala, e eu acho isso brilhante, assim, botar na mesa players que sequer se falam, nem se conhecem, porque a BRH, por exemplo, não conhece a indústria farmacêutica, não sabe. Então, esse advocacy, né, em prol de uma coisa única, numa mesa como essa, para tentar buscar uma sustentabilidade, por que não também o representante do paciente? Exato. Né? Não só de doença rara, mas da sociedade civil como um todo, como você colocou.
Então, eu acho que a gente está, nesse sentido, muito longe de uma maturidade. E encontrar pontos de convergência, né, Ricardo? Começar por aí. Porque existem pontos de convergência. Tudo bem, a gente pode não concordar em 100% dos itens, mas tem muitos pontos de convergência que vão fazer o sistema viver muito melhor, né? Então, essa provocação, ela precisa existir. Exato. Mas, de novo, eu quero provocar aqui. Precisa de liderança, precisa de vontade. Para fazer diferente, precisa de vontade. Para fazer mais, precisa de vontade, né? Então, talvez esteja faltando um pouco isso. E quem tem que puxar essa conversa? Porque eu te falei aqui uns 5, 6 players, a gente está conversando aqui, mas quem que vai ter que levantar? Ei, é o cara do Congresso, do Senado ou é a gente? A gente espera muito pelos políticos, né? A gente espera, né? Eu desisti já. Eu estou mais ignorante como você, né? Mas, tirando a brincadeira de lado aqui, claro, eu acredito que cada um de nós tem que puxar isso, né? Cada um tem um papel relevante. A gente poderia estar aqui nesse momento não discutindo isso, não tocando nesse tipo de ferida, né? Sim. Fazendo aí uma conversa mais superficial e tal. Mas eu acho que cada um de nós precisa se posicionar, né? Você não só exerce cargos relevantes, todos aqui, mas se relacionam todos os dias com pessoas relevantes, né? Sim. E eu acho que as grandes corporações têm um papel fundamental também, de puxar e discutir e de encaminhar esse tema. E não é só fazer a discussão na hora que eu preciso aprovar um tema no Congresso, né? Eu sei como essas coisas acontecem, mas a gente precisa fazer uma discussão mais profunda. Se queremos uma sociedade mais longeva, com mais sustentabilidade, essa discussão precisa ocorrer. Precisa ocorrer. Muito interessante. E todos nós temos que puxar. Eu acho que todos nós, né? A sociedade é diferente, depende de cada um. Né? Porque a gente tem muito... O Brasil tem muito daquilo, né? Pô, vai mudar o presidente, vai mudar tudo. Né? E não é assim, né? A gente constrói a sociedade que a gente quer, né? É isso. Acho que o mais importante não é uma visão de curto prazo, né? Então, não é algo que a gente vai resolver desse ano para o ano que vem. Embora tenhamos problemas no curto prazo hoje para resolver, batendo né? na porta. Mas precisamos construir algo diferente. Eu não tenho dúvida disso, né? Porque essa agenda do curto prazo também, ela é ruim, né? Porque se você só tem um olhar ali de 2, 3 anos para frente, a tua tendência é... Putz, então vamos cortar, olha, ao invés de atender esses pacientes de doença rara, vamos então fortalecer o nosso programa de crônico para a gente atender população diabética. Bom, esse é um bom caminho? Não sei, né? Depende de que lado da balança você está, né? Então, eu acho que essa é uma discussão importante para ser feita, mas olhar mais para longo prazo também vai ajudar a todo mundo a tirar essa névoa da frente do curto prazo e ter umas discussões que façam mais sentido, né? E trazer trabalhos de... como que talvez a indústria pode começar a suportar na parte de diagnóstico, que é algo que a gente vê, inclusive, com frequência. A indústria é muito disposta a financiar a parte do diagnóstico para poder... Ela faz isso, né, Risso? A indústria financia o diagnóstico, ajuda o paciente a fazer o diagnóstico em alguns casos de doenças raras, né? E a operadora, por outro lado, Paulo, nem sabe que esse dinheiro, que é um dinheiro, sei lá, de um exame genético caro, que a indústria farmacêutica financia, a operadora nem fica sabendo. Olha. Né? E aí a conta vem depois no preço do medicamento, né, Risso? Então, acho que é isso, né? Então, será que ampliar esses programas de diagnóstico é algo que a indústria poderia fazer? Acho que pode ser um caminho. Ter também um suporte muito maior ao paciente, né? Então, outras terapias, psicoterapia, etc., que pode ser algo que pode ser suportado também pela indústria. Então, acho que tem maneiras de você chegar... e fugir da equação de volume e desconto, que é algo que a gente está tão acostumado, né? Isso tocou, fugindo um pouquinho do debate mais político, né? Mas o Risso tocou no ponto das terapias, né? Vocês têm acompanhado aí nos últimos anos o impacto disso sobre a operação das operadoras, das seguradoras. Mudança do rol. Impacto direto. E eu confesso, olha, que eu trabalho há mais de 25 anos nesse negócio, né? Vejo, embora hoje não esteja diretamente, né? Mas o que eu vi ao longo desses últimos anos? Eu vi os custos crescentes, hoje em torno de 10% da maioria das operadoras, dos custos assistenciais... Batendo com oncologia. Batendo com oncologia. É assustador. Não estou falando aqui de mérito, não estou falando de se é necessário ou não é, porque eu acredito que sim. Fato. É fato. Mas, estou falando isso com bastante clareza para ninguém amanhã pegar e politizar a minha fala. O recorte, né? Recorte. Não, é fato, é necessário. Mas, de novo,
não se pensou de onde sai o recurso. E à medida que a gente vai ampliando o rol, sem alternativas reais para que essas operadoras consigam se sustentar, inclusive financeiramente, você cria o quê? Você cria uma concentração cada vez maior. Então, não foi à toa que eu fiz a provocação inicial da minha fala, que tipo de mercado a indústria quer, né? A indústria tem que estar atenta para isso. Ela quer um mercado altamente concentrado, é melhor? Eu não sei, mas é importante. Agora, eu quero mudar um pouco a discussão aqui e colocar um outro papel que é muito importante na minha visão da indústria, que a gente olha muito a tecnologia como custo, né? Principalmente quando olha para medicamento. Um medicamento novo amplia o custo. Mas a gente precisa também começar um debate olhando a tecnologia como fator de levar uma melhor medicina, mais qualidade para a ponta, a um menor custo. Eu acho que está na hora desse debate acontecer, né? E a gente falava há pouco, né, Ricardo, aqui na entrada aqui, Sim. falava de Big Data, falava de inteligência artificial, né, que você é um conhecedor do tema. Eu acho que isso já está aí, chegou, vai ficar e a gente precisa tirar o máximo disso, né? Eu preciso acompanhar, por exemplo, a eficácia de um determinado medicamento. Hoje, a gente não tem indicadores muito precisos no Brasil, né? O Brasil não é um país que usa estatística como os Estados Unidos, por exemplo. Mas tecnologias novas podem facilitar esse controle e trazer o dado para você de maneira muito rápida, muito real, inclusive organizando a própria forma de tratamento de maneira mais adequada. Eu tive uma experiência que foi a Unimed do Brasil que me proporcionou, foi no ano de 2022, eu fui para Madrid, na Espanha. E lá eu vi não era mais uma startup, porque a empresa já estava vendendo para a China, enfim, né? Mas diagnóstico feito através da inteligência artificial do câncer de mama, né? Então, a capacidade de detectar da máquina, à medida que ela tem milhares de... Só aumenta. Só aumenta, né? Só aumenta. E eles falavam, olha, a gente faz esse trabalho para várias áreas da China a custos infinitamente baixos. Né? Interessante. Interessante. E quando isso é incorporado? De que forma isso é incorporado? Né? Você vai para a academia hoje, como eu comentava também há pouco, a academia olha a tecnologia como aumento de custo. Mas chegou a hora da gente também olhar a tecnologia como fator de melhor alocação do recurso, como investimento. Vou trazer um ponto aqui, o Risso me corrija se eu estiver errado, mas assim, a gente está conversando num nível que eu não vejo hoje a área de market access da indústria capturando todas essas informações para poder se valer estrategicamente. Então, estrategicamente, a indústria ela tem que estar olhando a parte política, da política de saúde, participando, eventualmente, até de reuniões da ANS. Ela tem que estar preocupada com o envelhecimento da população, capacidade de sustentabilidade. Enfim, ela tem que estar, de alguma maneira, ela está inserida, porque ela depende desse networking todo, né? Ela quer um mercado mais concentrado ou menos. Se ela se está concentrando, qual é a... Eu vejo o pessoal de indústria falando, essa operadora é verticalizada, eu quero falar com eles. Aí a gente fala, peraí, mas ela está verticalizada, o seu medicamento ele é um medicamento premium. Ela não vai comprar você nesse momento, a não ser que você consiga comprovar que mesmo o premium tem um retorno, que é o que você acabou de falar. E aí ela fala, mas eu não tenho como fazer esse estudo. Poxa, então você não tem como entrar nesse mercado. Então, me parece que a indústria ainda não acordou plenamente para a relevância dessa área de acesso a market access, como eles chamam. Não estou falando do SUS aqui, estou falando especificamente de saúde suplementar, porque ela é muito mais estratégica, talvez, do que o pessoal fez até agora. Você concorda com isso? Deixa eu só sendo muito duro aqui. Deixa eu levantar uma outra pergunta para o Risso também. Risso, vocês estão me bombardeando, você está perdido aqui. Se depender de mim, você está perdido hoje, meu amigo. Mas eu queria que você comentasse também, nessa pergunta do Ricardo, um pouco das diferenças do que a gente vê com esses dados de vida real e do que mostram os protocolos, os ensaios clínicos. Eu acho que casa um pouco, né?
Não, acho que são duas perguntas super relevantes. Eu acho que, primeiro, não dá para a gente generalizar e dizer que todo mundo da indústria está no nível de acesso ao mercado, né, tão inicial. Mas eu acho que tem muita área de oportunidade ainda. Acho que tem grandes empresas que já olham isso com uma visão super estratégica, A Novartis acabou de há muito fechar um projeto tempo. grande no SUS. Tá? Então tem muita gente que é referência, principalmente com relação no governo, né? Então tem várias empresas que fizeram PDP, então não dá para a gente dizer que esses caras não sabem o que eles estão fazendo. Com certeza eles têm muita maturidade. Eu acho que o outro lado em alguns momentos a gente vê discussões como essa que você comentou, né? Então, olha, eu estou olhando aqui e eu estou vendo que tem aqui 6 milhões de vidas de autogestão, de medicina de grupo. Essas são as 6 milhões de vidas que eu quero impactar, eu quero estar lá. Poxa, mas você tem um produto premium, né? E esse cara tem um modelo de low cost para ele sobreviver. Acho que o teu produto não cabe nessa conta. Não, mas eu quero saber o que ele está usando. Então, às vezes, tem discussões estratégicas que você fala, acho que está alguns passos atrás. Então, com certeza, acho que tem muito que avançar e acho que tem áreas mais desenvolvidas e outras menos desenvolvidas para a gente chegar nesse ponto. Isso, você tocou num ponto crucial quando a gente fala de acesso a mercado, né? Que é essa segmentação do mercado brasileiro, né? Exato. A gente olha para a pirâmide de renda familiar no Brasil, né? Se a gente pegar, por exemplo, mercado para plano extremamente sofisticado, né? Para seguradoras de alto nível, a gente está falando aí em 2%, 3% do mercado brasileiro, né? E outra coisa, classe E no Brasil, a gente está falando aí de mais de 50% da população que pese que possa, né, ter um ponto a mais ou menos, dependendo da região do Brasil. Mas então, eu vejo que para cada tipo de segmento tem que ter um tipo de abordagem também, né? E isso vale desde a operadora, você colocou aqui operadoras middle tickets, low cost, e vale inclusive para o tipo de entrega que a gente faz, né? Então não adianta, eu não vou ter renda para conseguir entregar um determinado produto para uma classe que não tem condições ali de ter aquele acesso, né? Isso tem que ser bem pensado. Não, isso é muito complicado, porque vamos falar das Unimeds aqui agora, 35% do mercado Unimeds, completamente espalhado, completamente dentro de uma Unimed você tem todas essas realidades, dentro às vezes de, sei lá, 20 mil vidas. O sistema Unimed, ele é muito heterogêneo, né? É difícil trabalhar. Ele é muito, muito complexo. Então, é difícil, mas a gente precisa tentar dar um ordenamento para isso, né? Sim. Hoje, por exemplo, o sistema de informação da Unimed do Brasil é extremamente bem organizado, né? Se montou um projeto, qual inclusive eu estava lá à frente desse projeto, chamado Simetria da Informação. Tá. Né? Então, qualquer singular, ela consegue entender, em qualquer região do Brasil, tipo de produto, como ela está segmentada, quem são os concorrentes, qual é o tipo de precificação que está montado naquela ponta. Que né? legal. Então, o mercado vem amadurecendo nesse sentido, mas é extremamente heterogêneo e muitas vezes você tem soluções que não são adequadas para aquele tipo de mercado. Cabem em regiões específicas. Cabem em regiões específicas, tal, né? E isso é visto muito claramente no seguinte, as grandes seguradoras brasileiras, vamos falar aqui das maiores, né? Elas estão concentradas no eixo Rio-São Paulo. Total. Né? Que é onde você tem maior concentração de renda também. Né? Porque o desafio, exatamente, concentração, tem um melhor perfil da renda, né? Mas, por outro lado, elas têm dificuldades em entrar em outras regiões do Brasil. Por quê? Porque não é interessante? Não, elas têm dificuldade, porque é outro mindset. Outro ticket. É outro ticket, é um pensar diferente, é outro modelo que você acabou de abordar. Exato. Né? Então... Mas acho que essa visão de segmentação de conta, né? O que a gente está falando aqui no final do dia, exato. Essa segmentação de conta da indústria, tem gente avançada, mas a maioria ainda precisa fazer um trabalho. Então, acho que tem várias pessoas que vão falar com talvez uma operadora e não sabe que ela está deficitária. Segmentação de produtos bem adequada, então, né? não sabe, né, qual é o ticket daquele beneficiário que ele tem naquele plano específico. Então, isso faz toda a diferença para a conversa, porque não adianta você querer empurrar um produto que custa milhões, sendo que ela não consegue pagar nada. Né? Isso. Muitas vezes você trabalha em mercados com menor ticket, com mais margem de contribuição. E isso vale, inclusive, para as operadoras de saúde. Como é que é? Mercados de... Mercados que você trabalha para uma renda menor, mas você tem uma margem de contribuição maior.
Por quê? Porque você montou melhor o produto, né? Sim, Ou sim. você montou melhor toda a estrutura que compõe aquele produto, né? Eu sou um exemplo vivo disso nos modelos de Unimed Fácil, né? Como, por exemplo, de Belo Horizonte, que eu estudei muito, esse modelo foi meu mestrado, né? Então, você tem um produto para uma camada da população que tem menos renda, entrega um produto de qualidade e tem uma margem maior. Como é que consegue isso? Então, de novo, É o produto, é o desenho do produto. produto, gestão, vontade de fazer diferente, Sim, né? sim. Vontade de fazer Que diferente. é com a atenção primária, né? Exato. É. E isso vale para a própria indústria também, né? Eu acho que a indústria, aliás, eu acho que a indústria, do ponto de vista de segmentação, ela é muito organizada no Brasil, né? Tem muito executivo muito bom, né? Muita gente pensando isso, bastante, né? Agora, o desafio é fazer esse casamento de maneira bem adequada. Que eu acho que o que você falou é que em alguns momentos não está casado, né? Isso. Mas a indústria tem gente muito competente, gente muito preparada nesse sentido. Falta talvez é casar isso mais com as operadoras, ter esse acesso, É isso. ter essa conversa, né? Mais ampla aí, né? Bom, vou pegar o gancho. Quer completar? Não, acho que o Ale fez uma pergunta que eu perdi e não respondi. então não, vamos. isso era abordando essa coisa da segmentação, as diferenças que a gente vê nos estudos que a gente faz, querido, na parte de dados de vida real e na parte dos ensaios clínicos. Ah, lógico. Porque isso faz todo sentido até na forma como a indústria aborda esses diferentes segmentos de operadoras, né? Então, às vezes, o resultado clínico, ou o resultado que a gente tem de um ensaio clínico, de uma coisa mais feita em laboratório, ela é muito, muito, muito diferente do que a gente vê com os dados de vida real, né? Acho que aqui é até um viés um pouco mais clínico, né? Do que necessariamente porque a gente está falando de impacto em custo, mas acho que é uma consequência no final do dia. Então, o que a gente viu é protocolo de câncer de mama ou protocolo de câncer de pulmão. Quando a gente vai falar com a indústria, tem 3 opções, né? Então, é esse produto, faz uma química, faz uma rádio, faz a cirurgia, acabou, o cara faz isso, pronto. Mas é metastático, é A, B ou C. E aí a gente vai lá e apresenta primeiro o resultado do nosso estúdio e a gente vê que tem 60 possibilidades diferentes de Cada tratamento. médico fez de um jeito. Combinações. E aí, o primeiro momento é... Tela azul. Não, o primeiro momento é... Tá errado. Isso não é verdade. A base tá errada. A base está errada. Aí a gente fala, não está errado. Tá certo, é isso mesmo. Tem 60 variações de protocolo. Não, mas vamos ver esses protocolos. Aí tem algumas coisas que eles vêm e falam, mas esse produto combinado com aquilo não faz o menor sentido. Então, talvez tenha até uma ótica de pode estar tendo algum tipo de desperdício, pode estar tendo algum desperdício, com certeza, de um protocolo que talvez não tenha um benefício real científico que está sendo utilizado, em menor grau, mas está sendo utilizado. E até pelo tempo, né, que os protocolos estão sendo utilizados. Então, às vezes, um paciente que devia fazer 8 ciclos numa fase pré de câncer de mama está fazendo 6. Putz, aquilo vai ter um impacto, talvez, numa fase do tratamento que poderia gerar uma redução de custo futura, né? Porque aquela doença pode não ter uma recidiva, por exemplo. Sim. Então, isso é algo que a gente tem visto com muita frequência e todo mundo se assusta. Então, você quando contratar um próximo estudo nosso, não se assuste, porque vai acontecer isso, sem a menor dúvida. Gente, deixa eu dar uma fechada aqui, um catch-up, já temos quase 1 hora aí de encontro. Então, assim, só para a gente reunir aqui as informações. Do jeito que tá, não dá. Ok? Os players precisam estar na mesma mesa. Players que sequer estão na mesa hoje acham que uma responsabilidade tem que sentar. Temos que pensar fora da caixa, porque o mecanismo como está hoje, talvez a gente tenha que sair um pouquinho, entender novas formas de financiamento, de longo prazo, de curto prazo. Eventualmente, a questão regulatória, a questão de ampliar um pouco melhor o rol. Passa por a questão regulatória sempre. Obrigatória, não tem como, né? Eu estou expandindo regulatória legislativa, sim, porque claro, o Congresso está agora metendo lei em cima, então pacote ali, pacote Brasília. Exato. O pacote Brasília tem que participar. Acho que tem uma questão de maturidade da indústria em relação à questão toda de ter uma visão um pouco mais estratégica, né? Para poder sentar na mesa de qualquer maneira. Tem uma questão de novas formas de financiamento com a questão de agreements, né? Acordos de pagamento por performance, porque não pode ser só custo, tem que ter retorno de investimento, né? Enfim, tudo isso. Então, eu acho que essa é um catch-up aí das nossas provocações.
infelizmente, a gente não consegue dar soluções, porque não depende de uma parcela ou Exato. outra, Exato, é um conjunto, né? é uma soma. Mas o que mais me impactou, Paulo, que você falou, foi de a gente não se acovardar, ou não ficar passivo nessa situação. Exato. Eu tenho aí 30 anos de formado, 25 desse mercado maluco que é a saúde suplementar, e me sinto na responsabilidade, sim, de ter essas discussões, provocar, e cada vez que a gente está numa mesa, poder botar isso na frente, porque é a única forma, na verdade, né? Exato. Então, passar para você as suas últimas palavras, se faltou alguma coisa. Primeiro, Ricardo, eu quero parabenizar você, né, toda a tua equipe da Imagina. Sandbox, por organizar esse debate, para a gente poder fazer essa troca aí numa tarde tão agradável como essa, né? Então, assim, parabéns, né? Você está demonstrando iniciativa, vontade de fazer um pouco, né? E com certeza vai passar essa discussão à frente amanhã, né? Então, parabéns. E segundo, queria agradecer o Alê, o Risso aqui pelo debate, pela troca de experiência, que foi muito legal, foi agradável, né? E deixar a seguinte mensagem, olha, o modelo de saúde, os sistemas de saúde são coisas complexas, né? Eu, inclusive, venho estudando isso agora no mundo, né? Nas maiores economias do mundo. É uma coisa complexa. Ninguém tem a fórmula mágica. Mas aonde está dando mais certo, né? Pegar aí com todos os desafios, Canadá, Inglaterra, né, entre outros, a Alemanha, a sociedade civil está muito presente e o governo tem um papel central nisso também. Tá. Né? Então, assim, nosso modelo ainda é um modelo misto, é um modelo de país emergente, né, e que precisa, sim, das lideranças envolvidas nisso. São os empresários, são os médicos, são os clientes, como você falou, todos os stakeholders têm que estar na mesa. E a indústria farmacêutica tem um papel relevante nisso. Se queremos uma sociedade, e nós temos grandes indústrias no Brasil, né? Eu estava dando uma olhada Sim. nos maiores grupos nacionais de faturamento, são grandes indústrias. Queremos um país melhor, queremos longevidade para essa indústria, vamos discutir o setor, vamos trazer pessoas de outras áreas para dentro da indústria para entrar com uma visão nova, né? Oxigenar. Até porque a indústria é centenária, né? São centenárias, elas não estão pensando para 10 anos, estão pensando para 100. Exatamente, é isso, tá bom? Boa. Então, muito obrigado. Foi um prazer Não, enorme imagina, estar a aqui gente com que você. agradece, foi Tá ótimo. bom? Obrigado. Muito obrigado. Excelente. Gente, obrigado. Até a próxima no Health Talks aqui da Sandbox, ok? Até lá.